Olá! Hoje vamos mergulhar a fundo num tema central para a economia global: a força, a permanência do dólar americano. Olá. Pois é. Como é que uma moeda vira, assim, a rainha das finanças no mundo todo? Exato. Vamos explorar essa trajetória do dólar, como ele está hoje e o que realmente sustenta ele, né? A gente deu uma olhada em várias fontes para isso. A ideia aqui é desmistificar mesmo, sabe? Como o dólar subiu, que desafios ele enfrenta e por que ele continua nesse papel central. A gente vai tentar simplificar, usar umas explicações mais diretas, talvez umas analogias. Tipo a técnica Feynman, né? Deixar claro, Exatamente. para facilitar o entendimento de uns conceitos que às vezes parecem meio áridos. E olha, as fontes são bem variadas. Tem desde documento histórico, dados do FMI, do BIS, né, o Banco de Compensações Internacionais. Sim, e também análises mais recentes, tipo do Atlantic Council, do próprio Federal Reserve. Tem bastante coisa pra gente conversar. Então vamos lá. O cenário global sempre teve essa coisa, né? Moedas competindo por influência. Mas, como você disse, a história não é tão linear assim. Lembro da pesquisa do Aishin Green que você mencionou, falando da libra e do dólar bem antes do que a gente costuma pensar. Correto. E antes de entrar nisso, só para nivelar, o que é uma moeda de reserva? De um jeito bem simples. Uhum. Pensa assim, é tipo a poupança de um país, só que ele guarda essa poupança na moeda de outro país. Serve para facilitar comércio, para ter uma segurança, né? Entendi. Uma reserva de valor confiável. Isso. Agora, sobre o Aishin Green. É muito comum a gente achar que o dólar só passou a libra lá depois da Segunda Guerra. Mas o que ele mostra é que, na verdade, essa ultrapassagem já tinha acontecido, lá para meados dos anos 1920. Nossa, bem antes. Bem antes. A libra até deu uma recuperada nos anos 30, teve um momento ali, mas a competição já estava rolando forte. Então não foi aquela coisa tipo, acabou a guerra, agora o dólar manda. De jeito nenhum. O Aishin Green argumenta muito contra essa ideia de um rei só no trono monetário. Muitas vezes o que a gente teve foi mais uma dupla dominância, sabe? O dólar e a libra dividindo os holofotes. Ah, interessante. Imagina assim, nossa primeira analogia. Pensa em dois atletas super populares que estão sempre ali dividindo o primeiro lugar no pódio, em vez de ter um único campeão isolado o tempo todo. Boa analogia. Faz sentido. E isso marcou muito o período entre as guerras. Ah, e tem um ponto importante. A Conferência de Gênova, lá em 1922, ela meio que incentivou os países a usarem moedas estrangeiras como reserva junto com o ouro. E por que isso? Faltava ouro? Olha, o curioso é que, segundo os estudos, não era bem falta de ouro no mundo, o problema era a distribuição. Depois da Primeira Guerra, o ouro ficou muito concentrado em poucos países, principalmente nos Estados Unidos. Então, usar moedas fortes como reserva virou uma alternativa prática. Entendi. O ouro estava lá, mas não circulava direito. Ok, então pulamos para depois da Segunda Guerra. Tem um boletim do Fed de 1948 que fala num dreno de reservas estrangeiras. O que aconteceu ali que, aí sim, parece ter consolidado o dólar de vez? Pois é, o pós-guerra foi um momento chave. Durante a guerra, muitos países acumularam dólares, seja pelo Lend-Lease americano ou simplesmente porque não tinha muito onde comprar, né? A produção estava toda voltada para o esforço de guerra. Uhum. Quando a guerra acabou, veio aquela necessidade enorme de reconstruir, de comprar bens de consumo. E os Estados Unidos eram, basicamente, a grande fábrica do mundo naquele momento. O lugar para comprar tudo. Exato. E aí, aqueles dólares que os países tinham guardado começaram a sair, a ser gastos nessas compras. E como eles pagaram? Porque a Europa, por exemplo, estava bem destruída, né? Foi uma mistura, né? Teve ajuda direta dos Estados Unidos, tipo o Plano Marshall, teve empréstimos também. Mais um ponto crucial que esse boletim do Fed destaca é que muitos países tiveram que vender uma parte considerável das suas próprias reservas, tanto de ouro quanto de dólares que ainda tinham, para os Estados Unidos para poder pagar por essas importações. Ah, então o dinheiro e o ouro fluíram para os Estados Unidos. Exatamente. O resultado foi que a participação dos Estados Unidos no estoque mundial de ouro monetário deu um salto enorme. Já era mais da metade antes, mas pulou para mais de 60% ali por volta de 1947.
Enquanto isso, as reservas de outros países, óbvio, diminuíram. Entendi. Isso junto com o famoso Acordo de Bretton Woods de 1944. Que formalizou o sistema, né? Isso, que atrelou as outras moedas ao dólar e o dólar ao ouro a um preço fixo. Bom, isso tudo cimentou de vez a posição central do dólar no sistema financeiro que nasceu ali. Certo. Vamos dar um salto no tempo agora. Anos 70. Uma década bem agitada, né? Sim. Choque do petróleo, inflação disparando, muita incerteza. A gente tem aqui um memorando do governo americano de 74. Parece que a preocupação com o preço do petróleo estava pegando fogo. Qual era a jogada ali? Ah, os anos 70 com certeza foram turbulentos. Esse memorando de 74 mostra bem o clima. Os preços do petróleo tinham explodido, né, com o embargo da OPEP, e isso estava dando um tranco feio nas economias ocidentais. Os Estados Unidos estavam bem preocupados. E queriam que alguém produzisse mais para baixar o preço, imagino. Exatamente. O foco era a Arábia Saudita, um produtor-chave. A ideia americana era conseguir que eles aumentassem a produção para aliviar a pressão nos preços. E para isso, acenaram com uma proposta de relação especial, uma parceria mais forte em política, segurança e economia. E aí que entra aquela história famosa do petrodólar. Eu sempre ouvi falar disso como se fosse um acordo meio secreto que salvou o dólar. Mas o quão concreto foi esse negócio? É exatamente nesse contexto que a ideia surge ou pelo menos se populariza. O Atlantic Council descreve bem essa narrativa. A noção geral é que teria rolado um entendimento, sabe? Talvez não um tratado formal assinado, mas uma prática que se estabeleceu. E qual seria essa prática? A Arábia Saudita passaria a precificar o petróleo dela em dólares e, ponto muito importante, pegaria uma parte grande do dinheiro que recebesse dessas vendas e investiria em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Reciclando os dólares de volta para os Estados Unidos. Isso, e em troca os Estados Unidos dariam garantias de segurança para o Reino Saudita. Essa é a versão clássica da história do petrodólar. Mas tem alguma prova desse acordo formal, assim, nos termos, vocês só podem vender em dólar? Então, é aí que o próprio Atlantic Council, que discute isso, coloca um porém importante. Eles ressaltam que, apesar da prática de vender petróleo em dólar e comprar títulos americanos ter se tornado, sim, muito comum, não existe uma confirmação oficial, um documento, que prove um acordo obrigatório que forçasse os sauditas a usar exclusivamente o dólar. Ah, então é mais uma prática que se consolidou do que um contrato fechado. Parece que sim, mas o objetivo americano era claro, né? Especialmente depois que eles romperam a ligação do dólar com o ouro em 71, o chamado choque Nixon, precisavam de algo para sustentar a demanda global por dólares, criar essa demanda constante via petróleo e, de quebra, ainda ajudar a financiar os déficits americanos com a compra de títulos. Era uma estratégia interessante para eles. Então, essa ligação com o petróleo ajudou o dólar a se manter forte depois do fim de Bretton Woods. Mas não foi a única coisa. Ajudou a reforçar, com certeza. Criou um ciclo poderoso, né? Petróleo em dólar, demanda por dólar, compra de títulos dos Estados Unidos, financiamento dos Estados Unidos. Mas é crucial lembrar, o dólar já era moeda dominante por vários outros fatores estruturais que a gente já viu que vieram lá de trás. Certo. A narrativa do petrodólar é muito forte, muito popular, mas talvez ela simplifique um pouco a história. E como o próprio Atlantic Council aponta, essa dinâmica hoje está mudando, né? Os Estados Unidos produzem muito mais petróleo agora, dependem menos do Oriente Médio, e a China virou o maior cliente da Arábia Saudita. Então o cenário está em movimento. Faz todo sentido. O mundo não para, né? Bom, então vamos para o hoje. Diante de tudo isso que a gente vê, guerra na Ucrânia, sanções para todo lado, a dívida americana que não para de crescer, a China cada vez mais forte, novas tecnologias, o que de fato ainda mantém o dólar tão firme lá no topo? Quais são os pilares hoje? Ótima pergunta. Vamos olhar para os mecanismos atuais, usando dados mais recentes, como de uma nota do Federal Reserve System, o FEDS, de 2025, e outras fontes que a gente tem. Primeiro, um clássico, as reservas dos bancos centrais. O dinheiro que os países guardam, né? Exato. O dólar ainda é o campeão disparado. Em 2024, ele representava,
58% das reservas globais que o FMI consegue rastrear. São os dados COFR, né? Que mostram em quais moedas os bancos centrais guardam dinheiro. E o segundo lugar? O euro, bem atrás, com uns 20%. É verdade que a fatia do dólar já foi maior, chegou a 72% lá em 2001. Mas o interessante é que desde 2022 essa participação está bem estável. Mesmo com as sanções contra a Rússia e todo o papo de desdolarização. Pois é, sugere que, pelo menos até agora, o impacto na diversificação geral das reservas para fora do dólar foi limitado. Talvez porque as outras grandes moedas de reserva, euro, iene, libra, são de aliados dos Estados Unidos que também aplicaram sanções, né? Entendi. E fora o que os governos guardam no dia a dia? Comércio, finanças. Como o dólar se sai? Ah, aí a dominância fica ainda mais evidente. Pensa no comércio global. A imensa maioria das faturas, das cobranças, entre países é feita em dólar. Um estudo mostrou que nas Américas era 96%, na Ásia-Pacífico 74%. Isso é entre 99 e 2019. Nossa, 96% nas Américas é quase tudo. Praticamente. E nos pagamentos internacionais que passam pelo sistema SWIFT, aquele sistema de mensagens bancárias, o dólar responde por mais da metade e essa participação até cresceu um pouco recentemente. E no mercado de câmbio, onde trocam as moedas? Aí é impressionante. O mercado de câmbio FX é gigantesco, né? A pesquisa trienal do BIS de 2022 mostrou que o dólar está presente em 88% de todas as transações. 88%. Sim, pensa só. Quase 9 em cada 10 vezes que alguém troca uma moeda por outra no mundo, uma das pontas dessa troca é o dólar. Essa participação está estável há uns 20 anos. Puxa vida, é quase impossível operar internacionalmente sem esbarrar no dólar o tempo todo, então. Exatamente. Vira uma questão de praticidade, de custo, de liquidez. E não para aí. Nos empréstimos e depósitos bancários internacionais, o dólar também lidera com folga. Mais da metade. E quando países ou empresas grandes emitem dívida fora do seu mercado local para captar dinheiro lá fora, adivinha? Em dólar. Cerca de 60% é em dólar. Então, a explicação mais simples, usando nossa segunda analogia, é que o dólar funciona como uma língua franca para as finanças globais. Um idioma universal para o dinheiro. Isso, todo mundo entende, aceita, tem a infraestrutura pronta para usar. Fica mais fácil, mais barato, mais previsível fazer negócio em dólar. E tem também aquele fator porto seguro, né? Quando a coisa aperta no mundo, para onde o dinheiro corre? Para o dólar, geralmente. Os mercados financeiros dos Estados Unidos são os maiores do mundo, os mais líquidos, ou seja, é fácil comprar e vender ativos rapidamente sem derrubar o preço. E tem uma oferta gigantesca de ativos considerados super seguros, especialmente os títulos do Tesouro Americano. Aqueles que a China e outros países compram uns montes. Exato. No começo de 2025, estrangeiros detinham uns 9 trilhões de dólares nesses títulos. Além disso, muitos países usam o dólar como âncora para suas próprias moedas, tentando manter uma taxa de câmbio estável em relação a ele. E até no mundo digital, né? Você mencionou algo sobre stablecoins. Pois é. Olha que interessante. As stablecoins, aquelas criptomoedas que tentam manter o valor estável, tipo 1 para 1 com alguma moeda real, a esmagadora maioria delas, tipo 99%, está atrelada ao dólar. Isso criou uma demanda adicional por ativos seguros em dólar para lastrear essas stablecoins, algo em torno de 220 bilhões de dólares em abril de 2025. Ou seja, até a inovação digital acabou, por enquanto, reforçando o papel do dólar. Que irônico. E o Banco Central Americano, o Fed, ele tem um papel ativo em manter essa engrenagem toda funcionando globalmente? Ele ajuda a garantir que não falte dólar por aí? Um papel fundamental. O Fed tem os mecanismos bem importantes, como as linhas de swap e o FIMA Repo Facility. Tentando simplificar muito, Por favor. em momentos de crise financeira global, quando bate aquele pânico e todo mundo quer dólar ao mesmo tempo e o crédito some, o Fed pode basicamente emprestar dólares diretamente para outros bancos centrais importantes no mundo.
Ah, ele funciona como um bombeiro de dólar por mundo. Exatamente, como um emprestador global de última instância em dólares. Isso passa uma confiança enorme para o sistema. Os outros países sabem que, numa emergência, o acesso a dólares não vai simplesmente desaparecer. É quase um seguro para o sistema financeiro global e, claro, reforça a centralidade do dólar. Incrível como essas estruturas, muitas delas criadas décadas atrás, continuam tão presentes. E tem mais um elemento que às vezes passa batido, né? O mercado euro-dólar. O que é isso exatamente? Sim, e ele é super importante para entender como o dólar se espalhou pelo mundo, muitas vezes fora do controle direto dos Estados Unidos. O mercado euro-dólar, como a Catherine Schenck descreve bem, surgiu lá nos anos 50. E o curioso é que foi em Londres, não na Europa continental, como o nome pode sugerir. Eurodólar em Londres? Pois é, foi uma inovação de um banco britânico, o Midland Bank. Basicamente, são depósitos feitos em dólares, mas em bancos fora dos Estados Unidos. Esse mercado cresceu absurdamente. E por quê? Em parte, foi uma resposta a certas regulações e políticas monetárias nos Estados Unidos e no Reino Unido na época. Esse mercado offshore permitiu usar dólares com mais flexibilidade, com menos amarras regulatórias. Ele mostra como o dólar se adaptou e se expandiu também pela inovação do próprio mercado financeiro, encontrando caminhos para ser usado globalmente. Fascinante essa capacidade de adaptação. Mas claro, como a gente falou, o cenário não é congelado. Sempre se fala das rachaduras no trono, as sanções financeiras sendo usadas como arma, a dívida americana, a ascensão da China, as criptomoedas, moedas digitais, tudo isso está realmente ameaçando o reinado do dólar. Existem desafios reais, sim, e as fontes que a gente analisou entram bastante nisso. Vamos pegar as sanções, por exemplo, como as contra a Rússia. Como a gente viu nos dados de reserva, o impacto global direto na diversificação parece ter sido limitado até agora. Por quê? Uma explicação é que as principais alternativas óbvias ao dólar, euro, iene, libra, são moedas de países aliados dos Estados Unidos que, em geral, participam das sanções juntos. Não adiantaria muito sair do dólar para ir para uma moeda que também pode ser usada para sancionar, né? Faz sentido. E o renminbi chinês, o RMB? O RMB ainda enfrenta barreiras importantes. A China mantém controles de capital, ou seja, não é tão fácil tirar dinheiro do país, e a moeda não é totalmente conversível livremente no mercado global. Isso limita muito a utilidade dela como uma reserva segura e principalmente líquida, que você possa usar rapidamente em qualquer situação. Entendi. Falta liberdade de movimento e talvez confiança na estabilidade das regras, né? Exato. Algumas análises apontam isso, a questão da confiança no ambiente regulatório, jurídico, a transparência, coisas que pesam para um banco central ou um grande investidor que busca a segurança máxima. E os concorrentes mais diretos, tipo o euro, ele não consegue avançar mais? O euro é forte, é a segunda moeda, sem dúvida. Mas a zona do euro tem um desafio estrutural. Ela não tem um ativo de refúgio único em escala massiva que seja comparável aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Não existe um título da União Europeia com a mesma profundidade, liquidez e aceitação global que o título americano. Cada país emite o seu, com riscos diferentes. Isso fragmenta o mercado. Entendi. Falta aquele ativo padrão ouro do euro. Mais ou menos isso. E sobre as alternativas tecnológicas? Moedas digitais de bancos centrais, as CBDCs, ou mesmo países tentando usar mais as próprias moedas no comércio entre si. A gente vê um crescimento, sim, no uso de moedas locais em acordos bilaterais. O Atlantic Council nota isso. É uma tendência, especialmente entre países que querem diminuir a dependência do dólar por motivos políticos. As CBDCs, bom, elas poderiam, em teoria, criar sistemas de pagamento que não dependam tanto do dólar no futuro. Mas ainda não chegamos lá. Não. E como a gente viu, a ironia é que hoje as stablecoins privadas, que são quase todas ligadas ao dólar, na verdade, reforçaram o papel dele no mundo digital. A tokenização de ativos, transformar coisas reais, tipo imóveis, em tokens digitais, é outra área para ficar de olho, mas ainda está bem no começo. E a situação interna dos Estados Unidos? A polarização política, a discussão sobre o teto da dívida que volta e meia aparece. Isso não preocupa os investidores globais? Não abala a confiança no dólar? Com certeza preocupa.
São fatores de risco que todo mundo monitora de perto. A instabilidade política, a trajetória fiscal de longo prazo, tudo isso pode pesar, sim. Mas, por outro lado, os pontos fortes estruturais dos Estados Unidos ainda são muito grandes. O tamanho da economia, a capacidade de inovação, a profundidade incomparável dos mercados financeiros e a percepção, ainda que às vezes arranhada, de um Estado de direito relativamente previsível. Pilares fortes. Para muitos investidores globais, esses pilares ainda sustentam a confiança no dólar como ativo de refúgio final, apesar das preocupações. Então, se a gente fosse resumir essa análise toda, essa nossa conversa, o fim do reinado do dólar está na esquina? Olha, a resposta curta, baseada no que a gente vê hoje, é provavelmente não. Não a curto prazo, pelo menos. Existe uma coisa chamada inércia nos sistemas financeiros que é gigantesca. É difícil mudar o padrão que todo mundo usa. Exatamente. É complicado, é custoso, é arriscado mudar a moeda principal que todo mundo usa para tudo. E como a gente viu, as alternativas atuais ainda têm limitações importantes. O euro tem a questão do ativo seguro unificado, o renminbi tem os controles de capital e as questões de confiança. E o ecossistema do dólar é muito forte. Muito. Os mercados, a infraestrutura de pagamentos, o papel do Fed como garantidor de liquidez, tudo isso está muito bem estabelecido. O cenário mais provável, que muitos analistas apontam, é uma diversificação gradual, lenta. Talvez a gente caminhe para um mundo um pouco mais multipolar em termos de moedas, com outras ganhando algum espaço regionalmente. Mas o dólar deve continuar sendo a figura central nesse sistema por um bom tempo ainda. Ufa! Foi uma viagem e tanto por essa história e presente do dólar. Muito esclarecedor. E sabe, seguindo aquela ideia da técnica Feynman que a gente mencionou no começo, é super importante também reconhecer o que a gente não sabe direito, né? Quais são as pontas soltas, as perguntas que ficam abertas para quem quiser continuar pensando nisso? Com certeza. Identificar essas lacunas é parte essencial do aprendizado. Eu consigo pensar em algumas, baseadas na nossa conversa. Até que ponto essas novas tecnologias, tipos as CBDCs ou a tokenização de ativos, vão realmente mudar o uso prático, do dia a dia, do dólar no comércio e nas finanças globais na próxima década? A gente viu que hoje as stablecoins até ajudaram o dólar, mas será que isso vira? É uma pergunta em aberto. Tecnologia versus inércia. Exato. Segunda, pensando na história, na transição da libra para o dólar, que combinação exata de fatores econômicos, políticos, tecnológicos seria realmente necessária para tirar o dólar do centro do palco? Não só corroer um pouquinho a dominância, mas deslocar mesmo. Será que só o crescimento da China basta? Ou precisa de um choque muito maior, uma ruptura tecnológica ou política inesperada? O que seria o gatilho? Isso. Qual seria o gatilho ou a combinação de gatilhos? E uma terceira, talvez um pouco menos óbvia. Como é que os atores não governamentais, pensa nas gigantes multinacionais ou até em redes financeiras informais ilícitas, influenciam a escolha da moeda que usam para as transações internacionais? Será que eles agem de forma independente do que os bancos centrais ou os governos querem? Como o poder deles mexe nesse jogo? Nossa, essa última é bem interessante. A economia real às vezes segue sua própria lógica, né? Ótimas perguntas para a gente continuar a investigação. E para a gente fechar, qual seria aquele pensamento final, talvez um pouco mais provocador, para deixar o pessoal refletindo? Que tal pensar assim? Será que aqueles mesmos mecanismos que foram criados para apoiar o papel global do dólar, como as linhas de swap do Fed, que agem como rede de segurança nas crises, não poderiam sem querer acabar criando uma dependência tão forte no sistema global que torne a transição para longe do dólar mais difícil e potencialmente muito mais caótica para todo mundo, mesmo que outras moedas se tornem, em teoria, alternativas boas? Em outras palavras, será que a rede de segurança do dólar não acaba virando, de certa forma, uma espécie de gaiola dourada para o sistema financeiro mundial? Fica difícil sair, mesmo que a porta esteja aberta. Uau, muito instigante mesmo. A rede de segurança que também prende. Nos faz pensar muito sobre as consequências não intencionais desses sistemas tão complexos que a gente cria. Bom,
Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a entender um pouco melhor esse mundo fascinante e intrincado do domínio monetário. Com certeza. É um tema que não se esgota. Continue buscando conhecimento, questionando e a gente se encontra na próxima.